Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o filme O Mundo Depois de Nós, da Netflix. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as minhas impressões do filme, que eu achei muito fora da caixinha, se realmente ele é isso tudo e o que significa aquele final dele, né? Bom, gente, a sinopse é simples. Em Um Mundo Depois de Nós, o casal, a Amanda, interpretada pela Julia Roberts, e o Clay, que é o Ethan Hawke, e seus filhos vão passar um final de semana em uma mansão de luxo. Tudo vai bem até que um apagão traz dois desconhecidos com notícias de um grande ataque cibernético que transforma o feriado em um inferno. D8, que é o Mahershala Ali, gente, eu não sei se é assim que se pronuncia. Eu até esqueci porque eu assisti alguns vídeos e esqueci como se pronuncia. E o Ruth, a Mihaela, eu também esqueci como se pronuncia, chegam à casa desesperados por abrigo, alegando que a casa é deles e precisam entrar para se protegerem da grande ameaça invisível que arrisca a vida de todos. Agora, as duas famílias precisam se unir para se salvarem do desastre que se aproxima e a cada momento fica mais assustador e perigoso. O Mundo Depois de Nós é baseado no livro Leave the World Behind, do autor Roman Allen. Gente, vamos lá agora. Então, essa família decide passar esse final de semana nessa casa, mas eles não estão tão longe da cidade assim. Então, da onde eles estão, eles conseguem ver Manhattan, pelo menos. E eu acredito que seja Manhattan. E a Julia Roberts, ela que decide tirar esse feriado, porque ela já tá de saco cheio de todo mundo. Me identifiquei com ela, que é uma mulher que já tá de saco cheio de tudo, de todos. Então, assim, ela resolve tirar esse feriado com a família, né? E eles têm dois filhos, a menininha, que ali já tá ali na faixa dos 11 12 anos, né? Uma adolescente, cismou com Friends, quer ver Friends a todo custo, sendo que ela chegou no último episódio, mas ela não consegue assistir esse último episódio. Aí ela fica a viagem inteira perturbando por conta do último episódio de Friends no tablet dela, que não conecta. E nós temos o filho mais velho, que ele tem ali por volta de 17, 18 anos, um chato, né, gente? É aquela velha premissa dos filmes americanos que os filhos estão indo empurrados, que se fosse com a gente passar um feriado fora, a gente estaria como? Andando de joelhos, agradecendo, pagando promessa. Agora, em filme americano é sempre assim, os filhos acham um saco. Mas assim, gente, às vezes eu paro pra pensar, deve ser um saco. Era um saco. Quando eu estava muito próxima a adultos na minha adolescência, eu nunca viajei com adultos, nunca tive essa experiência de passar um feriado fora, mas deve ser chato mesmo. Às vezes você quer ficar com seus amigos e aí você tem que conviver com a sua família. Enfim, tem gente que acha que é chato, né, gente? Não sei. E aí eles resolvem passar esse feriado. A casa é lindíssima, tem piscina, é perto da praia. Só que quando eles chegam na praia, eles avistam um navio. Parece ser um navio petroleiro, algo do gênero. E a cada instante que se passa, a impressão que dá é que o navio está se aproximando. Até, gente, que o navio invade a praia, uma cena assim, louca, eles saem correndo, ninguém sabe o que aconteceu. Enfim. Eles vão para casa, como se nada tivesse acontecido, cada um pro seu tablet e tal, pra sua tela. Até que, à noite, esse casal chega, que é o D8 e a Ruth. Eles dizem que são pai e filha e que aquela casa pertence a eles. Só que a Amanda, que é a Julia Roberts, não tem como comprovar, porque ela nunca ouviu a voz do D8. Tudo que ela fez para alugar a casa, ela fez através de e-mail, troca de e-mail. Então ela não conhece ele pessoalmente. Ela não conhece a voz dele. E ele não tem nenhum documento ali de identidade que comprove que ele é quem ele diz ser, porque simplesmente ele estava num evento, né, em Nova York, com a filha, e do nada ali, tipo, as redes caíram, acabou a luz, enfim. Se eu não me engano, teve um apagão,
né? E todo mundo precisou sair do prédio correndo desse evento, acho que era um concerto, não sei. E ele acabou deixando lá, ele diz que deixou o documento dele lá. E ela fala, mas se é um apagão, daqui a pouco passa e tal. Se é um apagão, por que você resolveu dirigir até aqui? Aí ele diz que foi a primeira coisa que passou na cabeça dele. Enfim, gente, soa muito estranho. O tempo inteiro você desconfia daquele casal. E você se coloca no lugar da Amanda, que é a Julia Roberts, sabe? Porque o marido dela, o Clay, aceita tudo, tá tudo muito bem, sabe? E ela é encrenqueira. E aí eu ficava o tempo todo no filme, gente, mas ela não sabe quem eles são, como assim? A casa deles e tal. E tem uma hora que ele vai numa espécie de adagazinha, eu acho, que tem uns vinhos assim. Ele destranca ali uma gavetinha e você vê uma arma. Só que ele pega o dinheiro, porque ele paga pra ficar na casa. Então ele tem $1.000 e ele oferece $1.000 pro casal, para que eles passem pelo menos uma noite na casa e no outro dia eles retornam, né? Veem o que podem fazer. E a Amanda fica desesperada porque ela não tem mais acesso à internet, porque teve um apagão. Então ela não consegue entrar nos e-mails para ver se realmente se era com ele que ela estava falando e tal. Ela não tem como ver nada, gente. É assim, angustiante como esse apagão deixa a família, as pessoas, porque toda a nossa vida tá numa tela, né? Então não tem nem como comprovar que aquele cara que tá ali era o cara que estava falando com ela anteriormente, porque ela fez tudo online. E aí, gente, começa aquela loucura toda. O marido vai pra cidade pra ver o que tá acontecendo, porque no outro dia, a internet não volta, tá? Eles estão no escuro e a Amanda tenta ali dar um jeito, né, com a família, tipo, disfarçar pros filhos. A menina quer a todo custo ver o final de Friends. Aí ela liga a televisão, não consegue, ela fala pro pai dela dar um jeito, o pai dela fala que não tem como, vai pra cidade. Aí, enquanto ele tá indo ali pela estrada, vem um drone enorme e derruba uns papéis, assim, vermelhos, né? Tá tudo em árabe, com um dragão. Aí, quando ele chega na casa, o filho diz que ele reconhece só uma frase, porque era de um jogo, que dizia Morte América e tal. E aí, eles vão meio que se relacionando. O Clay com a Ruth, que é uma menina que a todo momento ela fica muito na defensiva com a Amanda, que a Amanda tá na defensiva o tempo todo, né? As duas não se dão bem, assim, tipo, todo momento elas ficam ali, uma que meio que tacando farpas na outra. E aí, gente, simplesmente a Amanda resolve que eles precisam sair dali, que eles precisam voltar e tal. E aí o D8 ainda tenta convencer eles a ficar, a Ruth fala que não, que eles precisam ir mesmo, deixa eles ir embora, enfim. Entra todo mundo no carro e vai. Só que quando eles chegam na estrada, que daria, né, a estrada principal para eles saírem dali, tem vários Teslas, que são aqueles carros automáticos, né, que são carros... Eu não entendo de carro, tá, gente? Mas eu entendo que ele seja um carro... Peraí, deixa eu olhar aqui. O que é Tesla? Para dar uma explicação direito. Que trisal, gente, é Tesla. É um carro elétrico. Era essa palavra que estava me faltando. É um carro elétrico. E o objetivo dele é produzir... Ah, tá. Tesla é uma marca. Ai, gente, olha isso. Tesla nasceu com o objetivo de produzir carros elétricos por meio de energia sustentável. É isso, gente, é um carro elétrico. Aí tem vários desses carros elétricos na estrada. E aí não tem ninguém dentro. Não tem ninguém dentro, porque ele é um carro elétrico e ele se dirige sozinho, né? Então alguém ali invadiu a rede e deu esse apagão e tá controlando tudo. Aí eles voltam correndo porque os carros estão tipo um batendo no outro.
tem uma fileira enorme de carros pela estrada, então não tem como eles passarem. E os Taylors estão indo em direção àquele lugar e batendo um no outro. Enfim, eles voltam para casa do D8. E eles começam a interagir um pouco mais, o Clay com a Ruth e o D8 com a Amanda. A Ruth pergunta pro... Tanto que o Clay diz que até negou ajuda enquanto ele foi na estrada. Ele negou ajuda para uma senhora porque ela falava espanhol e ele não entendia espanhol, enfim, mas ele também não colocou ela dentro do carro, não tentou ajudar, só falava que não entendia a outra língua e deixou ela ali à mercê. No momento que eles estão interagindo, vem o mesmo som que tinha vindo anteriormente, sem conseguir nem se comunicar, de tão irritante que é e tão alto que é o som. E aí eles se reúnem novamente, né, e tentam achar uma solução, mas assim, não existe o que ser feito. Tem umas partes no filme onde mostra uns animais, tipo, acho que é cervo e os pássaros, eles estão sempre ali meio que, né, às vezes em grande quantidade, mas só quando tem, por exemplo, a menininha, né, quando tem muitos humanos, aparece um ou outro. Eu acho isso bem interessante no filme. Ele tem algumas alegorias, né? Muito interessantes. E aí, gente, o filho do casal acorda no outro dia com febre, passando mal, ninguém sabe o que ele tem. E os dentes dele começam a cair e eles entram em desespero. E por conseguinte, a menininha some, a filha da Amanda, que queria ver o final da série de Friends. Então, assim, a Amanda e a Ruth, elas vão ao encontro da menininha e o Clay, o D8 vão com o filho atrás do vizinho, que é o Kevin Bacon, porque a Amanda disse que viu uma pessoa, assim que eles chegaram lá na cidade, né, pro feriado, ela viu um cara que estava fazendo compras, mas ele estava comprando tudo em grande quantidade, então ele comprava várias garrafas de água, sabe, tudo em grande quantidade. E aí o Jade diz que conhece ele e que ele é um cara que está sempre assim, né, de sobreaviso. E aquelas pessoas conspiracionistas que montam bunker em casa porque acreditam que algo vai acontecer e estão preparadas para o fim do mundo. Ele é esse cara. E aí esse cara tem tudo na casa dele, gente. Tem remédio, tem comida para passar muito tempo e ele não é o único, né? E nessas conversas com o Jade, a Amanda descobre que, na verdade, ele sabia um pouco do que ia acontecer, porque ele trabalha para os grandões lá do Pentágono e tal. E um dos clientes dele tinha pedido para limpar todo o dinheiro do banco, porque ele já previa, ele já sabia, previa não, né? Ele sabia exatamente o que ia acontecer e que ele iria precisar disso. E aí ele fala um pouco, né, sobre como acontece o ataque a países, como isolar um país. Ele fala dos 3 passos, que é confundir as pessoas, é deixá-las sem acesso a nada. E o terceiro passo é deixar a própria guerra civil acontecer, que umas pessoas iam se virar contra as outras. E é o que acontece quando eles procuram um personagem lá do Kevin Bacon atrás de um remédio para o filho. E aí ele diz que não vai fornecer nada para eles, porque ele tem muito medo das pessoas atacarem a casa dele, já que ele tem uma pessoa ali que tem recursos e ele é sozinho, então ele tem muito medo das pessoas irem lá e atacarem. Mas ele diz que o que aconteceu com o filho deles foi exatamente o que aconteceu com uma pessoa em Cuba, quando ocorreu esse ataque aí, como é que eu posso dizer, um ataque sonoro, né, em que acontece esse barulho estridente e tal. E aí, gente, ele acaba fornecendo um remédio quase ali que tem uma tragédia, porque tanto o Jade aponta a arma para ele quanto ele aponta para o Jade, mas no final ele acaba fornecendo o remédio e ele diz que nem queria o dinheiro, porque vai ter uma hora que o próprio dinheiro físico não vai mais adiantar. E o filme acaba meio que na perspectiva da menina, porque elas não encontram ela, mas ela está na casa de um dos vizinhos do Jade que tem um bunker, gente.
E a Jade sabia disso, só que eles ainda não tinham ido lá. Ela simplesmente entra na casa do pessoal, faminta lá, come tudo que ela encontra pela frente, não julga a Kinga. E ela vai e encontra o bunker, mesmo ouvindo a mãe dela chamando por ela. E quando ela encontra o bunker, gente, tem tudo lá para eles sobreviverem por anos se quiserem. Inclusive uma parede imensa de DVDs. E o que ela encontra? Sim, o DVD do Friends. Gente, eu confesso que nessa hora, ver um DVD, né, quando ela coloca e, né, tem as opções e tal. Gente, que nostálgico que foi. E ela consegue finalmente assistir o final de Friends. É assim que o filme acaba. E assim, eu gostei bastante, tá, gente? Eu gostei muito desse filme. Eu vou ler aqui para vocês agora um pouquinho da opinião do autor do livro, tá? E a gente vai falar mais um pouquinho sobre. Porque o que todo mundo se pergunta é um ataque cibernético vindo ali da Arábia, né? Ou não? Porque fica no ar de onde está vindo esse ataque? Quem idealizou esse ataque? Porque, como eu falei para vocês, o drone que jogou os papéis estavam ali em árabe. Mas outras pessoas tinham visto esse papel em outro lugar do mundo escrito em outra língua. Então, assim, o personagem do Kevin Bacon fala algo muito interessante. Ele fala que os Estados Unidos fizeram muitos inimigos, então você não tem como saber de onde vem o ataque. E aí, em entrevista a uma revista, a Variety, o autor Roman Allen falou sobre por que decidiu deixar em aberto as razões para o caos. Para ele, o leitor ou o espectador devem experimentar juntos com os protagonistas o pânico das incertezas. Seria um ataque cibernético, um ato de guerra, um desastre ambiental que causou o colapso da civilização? Por isso é tão assustador. Não saber é assustador. O filme vai além do livro e sugere que a hipótese mais plausível é a de uma invasão hacker de proporções gigantescas. Então, ali o filme, né, bota ali um pouco mais de perspectiva, mais um pouco do que o livro. E sugere que a hipótese mais plausível que afeta todo o sistema de comunicação, orientação e eletricidade do planeta. O evento seria catastrófico por razões diversas. E aí, gente, tem um trecho aqui do livro que eu achei interessantíssimo. Algumas pessoas haviam começado a perceber que tinham uma fé ingênua no sistema. Outras tentavam realizar a manutenção do sistema. O líder do mundo livre estava isolado na Casa Branca, mas ninguém ligava para ele. E aí, gente, fala um pouquinho também dos animais. Os animais ainda sugerem um paralelo para os humanos. Também animais que se desestabilizam diante de mudanças drásticas, ao contrário dos cervos e dos flamingos que aparecem no filme. Eles se agrupam para superar a calamidade. E os humanos, eles costumam agir de forma individualista. Então, os animais, eles sempre aparecem unidos. E os humanos não, né? Eles mesmos vão acabar causando a guerra. E aí eles falam também que a Rose, que é a menininha, filha da Amanda do Clay, que quer tanto ver o final de Friends, ela representa a geração que se adapta à mudança rapidamente. Se tiver ali telas, né? E aí o próprio autor diz que ali, Friends, ela está representando um lembrete que a arte salva. Então, por mais que o mundo esteja um caos, se você estiver imerso em algo, vai te salvar, né? E nós temos algo que não está ligado à internet. É uma televisão, um DVD, um aparelho de DVD. Você coloca e vai para aquela conexão com aqueles personagens, com aquela outra vivência, né? E você se desconecta um pouco do que está acontecendo com você. É isso que a arte faz com a gente. A arte, ela nos acalenta. Então, é essa conexão que a Rose precisava. Então, gente, O Mundo Depois de Nós é um tipo de filme para deixar o espectador pensar
E eu acho que faz tanta falta um filme assim nos dias de hoje, que nós estamos só revivendo o mesmo, sabe, nos cinemas e nos streamers. Eu acho de extrema importância nós termos essa conexão com um filme onde nós levantamos suposições, onde a gente pensa um pouco sobre. Eu acho maravilhoso. Eu acho que a gente tem que se jogar um pouquinho aí, né? E não só ficar esperando que tudo seja dado de bandeja por um filme, por uma obra, mas a gente também precisa pensar junto com o autor, seja depois da obra realizada ou não. A gente precisa se angustiar junto com o personagem. As sensações é que fazem com que nos sintamos vivos. E eu acho que essa é uma das maiores maravilhas de vivenciar uma arte. Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo a todos e até a próxima.